Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem aí? Pessoal, estão gostando dos podcasts aí? Se inscreva aí, dê aquele esmagna no botão da inscrição, aquela bicuda aí se tá curtindo os vídeos aí, no botão de curtir, né? Dá uma bicuda espartana nesse like aí, que na verdade é curtir, e um arru no sininho. Aperta esse botão do sininho aí para continuar recebendo essas notificações aí dos nossos vídeos aí, se tá curtindo. E para um contato mais próximo aí, nós estamos no Instagram também, Spartan Flávio. Nós estamos com um grupo de WhatsApp aí também. E é isso aí, Espartanos, estamos juntos aí, vencendo todas as guerras, superando todas essas batalhas aí. Vamos continuar agora mais um capítulo aqui do livro de Steven Pressfield. Na verdade, continuando o capítulo ainda, o capítulo é grande, como eu falei com vocês no último podcast. É o capítulo Morrer Rindo. E esse capítulo é muito legal porque ele fala muito sobre a personalidade espartana, né? Falei no último vídeo sobre a xenofobia. E hoje eu vou falar sobre a personalidade, como os guerreiros eram conduzidos para ter uma postura mais objetiva de vida, né? Para ter uma postura mais direta em relação às coisas que acontecem na vida. E eu acho que é assim que a gente tem que ser na vida moderna também. Objetivo, com propósito, direto ao ponto, sem rodeio, sem enrolação, sem mimimi, não? Mas antes aqui de começar essa nova história aqui de Esparta, mais uma vez aqui eu vou estar falando sobre duas histórias. Como o vídeo passado, falei de duas histórias de Esparta, hoje eu vou falar de mais duas histórias de Esparta. O capítulo é realmente bem grandinho aqui. Mas completando um pouco das reflexões do vídeo passado, pessoal, falei de David Goggins, muita gente gostou. E pretendo fazer um vídeo também depois melhor, falando um pouco mais sobre a história desse espartano, David Goggins, mais detalhada, né? E esse tipo de mindset bruto, mindset de aço, mentalidade cabulosa, né? Que ele foi moldando, que ele construiu ao longo do tempo, construiu através de muita desgraça na vida dele. E aí ele foi realmente calejando a mente de tal forma que ele fosse blindando a mente para todos os desafios aí que a vida, todos não, mas assim, para quase todos os desafios que a vida, né, vem apresentando assim para ele. Então um pouco da reflexão de Goggins aqui, ele fala sobre a questão de gente morrer e chegar no céu e ver que a gente não foi nem às vezes 10% do nosso potencial, às vezes a gente não foi nem 50%, às vezes a gente não foi nem 5% do nosso potencial, do que a gente estava destinado para ser, dos talentos que a gente tinha para ser. A gente pega exemplos aí de pessoas, por exemplo, bons comunicadores, pessoas criativas, pessoas que deveriam aí estar, né, mexendo com arte, fazendo cinema, e infelizmente elas estão aplicando o golpe aí de celular, né? Liga para as pessoas, engana, rouba a senha do Pix, né? Passa os outros para trás, né? Pega a senha de cartão de telefone dentro de cadeia. Então é muito triste isso, a pessoa usar o talento dela, né? Ela recebeu um talento de Deus, um talento da criatividade, um talento aí, né, para estar sendo explorado aí, que sabe que ela podia estar usando de uma forma positiva, e ela tá pegando, aproveitando esse talento de forma errada, para fazer o mal, né? Para enganar os outros, para passar os outros para trás. E no fundo ela é uma idiota, porque ela tá enganando a ela mesma. Porque na vida, como eu já falei em outros podcasts aqui é ação e reação, meu amigo. Fez merda, vai voltar merda pra você. Não adianta. Não adianta. E não adianta você mesmo querer fazer justiça. Se os outros te sacanearem, né? Se os outros te lesarem, igual eu já falei também em outros podcasts, é melhor ser lesado do que lesar. Porque aquele que lesou, uma hora, meu amigo, vai voltar pra ele. Uma hora a vida, o bumerangue faz a curva e volta certinho, e volta na cabeça, e volta para arregaçar, né? Então eu vivo muito essa filosofia de vida e acredito, perto das experiências que já tive e vendo experiências de outras pessoas, que plantou, colheu, não adianta, né? Aqui colha e vai colher mesmo, né? Vai colher mesmo aquilo que planta, não adianta mesmo. Bom, então é o seguinte, pessoal, então essa reflexão de David Goggins, né, falando sobre as coisas que a gente poderia ser na vida, eu pego um exemplo assim que achei interessante pra caramba, uma analogia que eu vi sobre isso, que é sobre uma máquina de jornais, né? Vocês sabem que a publicação de jornal
é a notícia de um dia para o outro ali, e a máquina ela precisa de uma velocidade enorme para imprimir aquele tanto de jornal, né, em pouco tempo hábil, né? Então você imagina uma máquina aí de jornal que ela é fabricada para produzir, por exemplo, 10 mil jornais por dia. 10 mil jornais por dia. E aí você vai lá, compra essa máquina de jornal e você está usando a máquina e está imprimindo 50 jornais por dia. Muito abaixo da capacidade da máquina, né? Então é isso, um pouco de desperdício que a gente faz com a nossa vida. No fundo a gente é como se fosse uma Ferrari que só ficasse dentro da garagem, né? Uma Ferrari que não saísse ali da garagem. E no fundo todo mundo tem potencial para ser uma Ferrari, todo mundo tem potencial, né? Uns para ser uma Ferrari, outros para ser um Porsche, outros para ser uma Lamborghini. Cada um tem igual eu falei no último vídeo, cada um tem um talento diferente e ele deve ser usado da melhor maneira possível, e não para o mal, e sim para o bem, né? Só que muita gente realmente desperdiça esse talento. É muito triste, pessoal. Desperdiça, joga tempo, joga todas as coisas, né, criativas, produtivas, para fora, né? Infelizmente desperdiça mesmo. Uns, como eu já falei, uns por realmente estar na área de conforto, né? Por procrastinação, por preguiça, que é um pecado capital também, né? Por ser egoísta, por já consegui o meu aqui, agora que se dane os outros, né? E o mundo é que se exploda. E outros é realmente por limitação, pessoal. Outros realmente não conseguem produzir mais, fazer mais, porque tem alguma doença, tem algum problema de saúde, né? Tem uma condição financeira assim, que ainda não permite chegar para fazer a coisa acontecer, né? Mas que com certeza, como até o professor Júlison fala aí, a gente conversou da última vez aí, ele falou isso comigo e é verdade. O dinheiro ele só mostra quem a pessoa é, né? Se a pessoa já é ruim, com dinheiro ela vai fazer mais maldade, né? Se a pessoa é boa, com dinheiro ela vai fazer mais bondade. E ele tá certíssimo nisso aí, né? Então é isso aí, pessoal. Fechando a reflexão do último vídeo aí, sobre essa questão da gente poder fazer mais pelo mundo, né? E mesmo pessoas limitadas que ainda não têm recurso para fazer, trabalham com aquilo que tem e ainda conseguem fazer muito mais com aqueles que têm. E outra reflexão que eu faço é o seguinte, a questão mesmo sobre isso também, né? Do desperdício. Eu vou contar um caso para vocês aqui, até pessoal. Eu fui trabalhar no meu serviço e do lado do meu serviço aqui tem um bar. E aí eu cheguei cedo nesse dia e aí eu vi um senhor lá de cabeça branca lá bebendo já desde cedo no bar. Tava lá bebendo. Aí beleza, aí depois mais tarde eu fui embora pra casa, ele ainda tava lá no bar bebendo e aí já tava mais alterado, você vê que ele olhava pra pele dele, a pele dele já tava bem avermelhada já, né? Parecia que ele já tava bem alto, né? Já tava naquele estado assim, já tava cantando, gritando, né? Na mesa do bar. E aí beleza, aí eu fui pra casa e tal, e depois à noite eu tive que voltar no centro, não sei pra que é na época. E eu passei lá à noite, pessoal, eu vi aquele senhor ainda lá no bar. Só que aí ele já não tava, ele tava no bar, só que ele já tava escorado numa mesa lá, meio que parecia que tava dormindo já. E eu fiquei pensando comigo, que desperdício, que desperdício. O que é pegar o talento e jogar pro espaço mesmo? Desperdício de saúde, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, sabe? Uma pessoa que poderia estar agregando na sociedade e simplesmente vira um peso para a sociedade, né? O vício é uma coisa muito triste, né, pessoal? É uma coisa muito triste. Eu fiquei triste por ele, sinceramente, nesse dia. Bom, mas agora vamos entrar aqui na reflexão espartana aqui. Vamos contar as histórias de Esparta aqui para a gente poder seguir em frente aqui. Porque realmente a gente começa a falar sobre essas histórias, as reflexões e os exemplos começam a vir, né? E como eu já falei, a gente fica querendo colocar mais coisa aí, até para a mensagem ser melhor entregada, né? Bom, vamos contar uma história aqui de Esparta e eu vou falar agora um pouco sobre a questão estilo lacônico espartano. O que é o estilo lacônico espartano? Pessoal, os espartanos eram muito objetivos e os espartanos não gostavam de falar muito. Os espartanos eram muito objetivos para falar. Parece até que eles faziam economia das palavras, né?
Eles tinham uma forma muito simples, direta para falar. Eles não gostavam de ficar fazendo muito rodeio. Falava realmente só o essencial. Pensavam muito e falavam pouco, né? É meio estilo Peaky Blinders lá, Thomas Shelby, né? Então, assim, muito racionais, mas assim, na hora de falar, fala pouco, fala só o essencial, fala só o básico, né? E eles realmente gostavam de simplificar as coisas, né? Então eu vou contar uma história aqui que certa vez um general, né, ele foi enviado para uma cidade, né? E aí, ele chegou nessa cidade lá, o exército dele, né, o exército de Esparta chegou, invadiu a cidade, botou para arregaçar mesmo, né, detonou tudo. E aí esse general enviou a seguinte mensagem para a pátria: cidade tomada. E aí ele foi advertido pelos magistrados de Esparta por ser verborrágico, por ter falado demais. Né? Os anciões de Esparta advertiram ele, falaram assim: não, bastaria você só dizer tomada. Não precisava ter falado cidade tomada, não. Né? Pra você ter ideia, o nível de objetividade deles, né? Era desse naipe. E Esparta, pessoal, era uma cidade simples, na questão mesmo das construções. Se a gente fizer uma comparação com Atenas, a gente vê que Esparta era uma cidade assim que era... Eles faziam o básico, o mínimo possível ali para sobreviver, né, para viver bem. E não tinha muita sabe, essa questão de filura, essa questão de encher de coisa demais, de detalhe demais. Eles eram muito objetivos, assim. Fez desse jeito, dá pra usar, tá usando, tá valendo, né? Então em Esparta, tipo assim, a regra, como diz aqui no livro aqui, a regra era deixar tudo simples, né? E aí eles tinham uma determinação que, no caso de construção das casas lá em Esparta, as vigas dos telhados teriam que ser trabalhadas apenas com uma machadinha. Eles faziam o mínimo possível ali nos troncos das árvores ali, davam uma machadinha só ali, só para encaixar ali e fazer os ajustes de acabamento ali das casas de Esparta, né? E assim todas as vigas praticamente eram feitas dessas toras aí, né? E aí uma vez o espartano, né, ele estava visitando Atenas, né? Esparta já teve que fazer várias parcerias com Atenas, pessoal, apesar de serem inimigos, né? Eles já tiveram que fazer parcerias, às vezes por causa de outras guerras, né? Às vezes mandar alguma mensagem. Então aconteciam essas visitas, sim, né? E um espartano foi visitar Atenas e o anfitrião mostrou a mansão que ele tinha, né? Exibiu, né, a casa que ele tinha lá, o acabamento todo fino, com as vigas quadradas no telhado, né? E aí o espartano perguntou para o ateniense se as árvores brotavam de forma quadrada em Atenas. Ele, não, lógico que não, são redondas como todas as árvores, né? Respondeu o ateniense. E se elas crescessem quadradas, vocês as tornariam redondas? Perguntou o espartano. Quer dizer, dizendo o seguinte, para que vocês fizeram isso, né? Para que todo esse estilo aí de deixar quadradinha, bonitinha, né? Isso era realmente coisa dos atenienses. Você vê que a cidade de Atenas, aquele estilo, né, antigamente falava aí, que a gente aprendia na escola, estilo barroco, rococó, né? Cheio de detalhes e tal, acabamento. E isso para os espartanos simplesmente, pessoal, era frescura. Os espartanos era objetivo. A casa tá pronta, dá para morar. Era simples, né? Esparta não tinha muito luxo, não, né? O negócio era a utilização, a objetividade, a forma direta de ser, né? Então tá aí mais uma história aí duas histórias de Esparta, né? Falando sobre essa questão aí da simplicidade, da objetividade, de ser direto, né? E a reflexão que fica é isso mesmo, pra gente levar pra nossa vida. Pessoal, simplificar as coisas, simplificar tudo na nossa vida. Princípio realmente que volta para uma coisa que está muito nova aí na moda, que é o minimalismo, né? Então, quer dizer, os espartanos eram minimalistas, de certa forma, porque praticavam essas coisas simples, né? E na vida a gente vê isso, pessoal. Quanto mais coisa a gente tem, eu falo porque eu também estou num processo de minimalismo aqui na minha casa, na minha vida, né? De pessoas, de sentimentos, de coisas, de objetos, né? E aí a gente vai vendo tanto de bagagem que a gente carrega que realmente é desnecessário, né? É realmente um desperdício.
E também coisas que poderiam estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. O que é legal a gente poder já estar praticando o minimalismo, ao mesmo tempo você pratica a caridade, né? De estar tirando coisas da sua casa e ajudando outras pessoas que realmente precisam daquilo ali que você não está usando, né? Seja roupas velhas aí, um cobertor aí que tá na sua casa, que tá parado aí, né? Então, assim, a gente poder fazer a diferença nessas coisas aí, alguns acessórios aí que você já não usa, né? Boné, sapato, né? Coisas que estão paradas aí na sua casa, aquela energia estática, aquela energia parada, sabe? E isso faz mal, pessoal. E às vezes a coisa tá estragada aí, mas você coloca na mão de alguém que realmente tá precisando, ele vai dar um jeito de consertar. Tem isso também, né, pessoal? Então sempre dá para fazer caridade e ao mesmo tempo praticar essa questão do minimalismo. Então a reflexão de hoje do vídeo fica essa aí. Vamos simplificar as coisas, vamos ter o mínimo possível, porque quanto menos a gente tem, mais fácil a nossa vida flui. Menos coisa a gente tem para gerenciar, entendeu? Porque você coloca coisa demais, você coloca muita bagagem na sua vida, muitos negócios, muitas coisas para administrar, e realmente seu tempo vai todo para aquilo ali. Você fica preso, você vira escravo daquele monte de coisa que você mesmo colocou e que às vezes não tem nem necessidade. Às vezes é só por status, às vezes é só para aparecer para as pessoas, né? Às vezes não tem necessidade de ter 2 carros na garagem, entendeu? Às vezes não tem necessidade de ter uma casa, mais um sítio, mais uma casa de praia, entendeu? Você pode muito bem alugar isso aí, né, na temporada aí e morar numa casa só. Então as pessoas às vezes elas querem mostrar demais, mas usar mesmo. Fizeram uma pesquisa, inclusive uma pesquisa minimalista, que em várias mansões aí, as pessoas que moram nessas mansões praticamente usam às vezes menos que 1/3 da casa. Quer dizer, fica aquela sala gigante lá, aquele quarto de TV e tal, que a pessoa às vezes nem vai lá, nem usa, né? Então questão de minimizar, né, na questão da casa, das roupas e, como eu já falei, um lado mais profundo também, de pessoas que não agregam nada, de grupos de WhatsApp, de sentimentos ruins, né? E o outro lado aqui da reflexão, pessoal, além da gente simplificar as coisas, tentar ser mais direto e objetivo nas coisas da nossa vida, essa questão de tentar ser como os espartanos, economizar palavras, coisa que pra mim é um pouco difícil, eu admito, porque ainda mais que eu trabalho com comunicação, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto muito de expandir, eu gosto muito de refletir cada ponto, cada análise, né? Tem pessoas que eu começo a conversar e a conversa parece que é infinita, né? Parece que não vai ter um final. Você começa de um ponto ali e aí você vai desmembrando, você vai destrinchando, né? Mas a não ser nesses casos, pessoal, em outros casos em relação à vida mesmo, você mais toma Shelby mesmo, né? Coisas assim que a gente não precisa ficar dando explicação demais, não, né? Ser mais direto, ser mais objetivo, ir direto ao ponto, sem enrolação, pessoal, sem mimimi, sem rodeio, sem explicaçãozinha demais. É isso, não é isso, não é. É pronto, ser rápido, ser objetivo, não perder tempo demais. Porque às vezes a gente acaba perdendo tempo demais em algumas explicações aí, né? Às vezes você tá perdendo tempo de vida ali, em vez de você ser mais direto, ser mais objetivo, ser ir mais direto ao ponto, né? E eu sei que isso é mais difícil para as pessoas que gostam de conversar, falar, os comunicadores. Mas o exemplo que a gente pega aqui, pessoal, é porque realmente a gente às vezes fala demais. E às vezes a gente não está num bom estado mental, teve um dia difícil. E às vezes palavras que são jogadas assim, sem pensar. Os espartanos pensavam muito para falar, pessoal. Porque primeiro que eles tinham que falar o mínimo possível. E para você já ter que falar o mínimo possível, você já tem que pensar. Para você ser o mais direto, mais assertivo, mais objetivo, né? Você tem que pensar muito antes de falar. Você falar o básico, aquilo que vai passar a mensagem, né? Então você tem que passar por um filtro. E pessoas que falam demais, às vezes não tem esse filtro. E aí o que acontece? A palavra é proferida, né? Infelizmente ela causa marcas. Às vezes você machuca muitas pessoas. Às vezes você fala besteira, às vezes você fala merda, entendeu? E pior, às vezes você não fala nem no sentido de ofender. Às vezes você fala verdades aí, mas que elas podem também ser mal interpretadas, né, pelas pessoas, né? E as pessoas às vezes elas interpretam da forma que mais convém para ela, em vez de saber se realmente a pessoa quis dizer aquilo ali. Será que a pessoa realmente quis falar aquilo ali? Em vez da pessoa checar com ela que realmente você quis falar aquilo ali daquela forma, a mensagem que você quis passar realmente essa.
Em vez da pessoa fazer esse tipo de pergunta, não. Ela já entende da forma que mais convém para ela e ela já cria ali um pré-julgamento, ela já cria ali uma birra, né, do que a pessoa falou. E isso a gente vê muito em relacionamentos aí, né, tanto no serviço como relacionamentos de marido e mulher, da família, né? Então a gente poder ser mais direto, ser mais objetivo nas palavras, falar pouco, mas tentar passar a mensagem da forma mais clara possível, pessoal. Essa é a reflexão que fica aqui no vídeo de hoje. Bom, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo aí. Se curtiu, dá um esmaga no like aí, dá bicuda espartana aí nesse like aí. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí para mais guerreiros aí tá recebendo essa mensagem espartana. E vamos pra frente, pessoal. Espartamos junto, crescendo cada dia devagarzinho, vamos devagarzinho, mas a Falange cada dia ganhando mais força e ficando mais equipada aí. Espartamos junto, guerreiros. Arru!